E dessa forma, então, a palavra está com o pastor. Thank you. Paz a todos. Paz a todos, gente. Hoje eu quero começar algo aqui com vocês, mesmo a gente estando num grupo menor, porque eu vinha planejando pregar sobre uma série a respeito do Sermão do Monte. E aí eu tinha planejado, então, quando eu voltar de viagem, eu começar a ministrar esta palavra para a igreja. Mas o meu coração tem queimado tanto com isso, eu escrevi a próxima revista, nossa próxima revista. A gente vai voltar para aquelas revistas que eu escrevia. Então a próxima já está pronta, nós vamos estudar sobre a vida do rei Davi. E a revista seguinte, que eu também já estou escrevendo, nós vamos estudar sobre o Sermão do Monte. Portanto, como nós ainda temos aí a próxima revista toda, né? O que eu vou fazer? Eu vou pregar uma série sobre o Sermão do Monte. Tem alguma coisa que o Espírito Santo quer que aprendamos a respeito desse assunto, e porque já tem algum tempo que isso está queimando muito forte no meu coração. Então, o que eu vou fazer? Eu só viajo dia 10, então ainda tenho esse domingo e tenho o domingo que vem, ainda aqui, antes de eu ir ao Brasil. Isso aqui está meio tortinho, me incomoda, viu? Aí. Antes de eu ir ao Brasil, dia 10. Então hoje eu vou fazer uma introdução ao assunto. E domingo que vem eu vou desenvolver um pouco mais essa introdução de hoje. E a partir, então, do domingo seguinte, após a minha viagem, então eu vou entrar propriamente na parte textual do Sermão do Monte. E nós vamos estudar esse Sermão do Monte por um período. Né? Quando eu digo estudar, eu vou pregar sobre ele aqui durante um tempo, porque o Sermão do Monte é uma espécie de... O Sermão do Monte é equivalente, em Jesus, é equivalente ao que Moisés experimentou no monte. Pouca gente observa isso. No Monte Sinai, Deus deu para Moisés a lei, a letra, impiedosa, dura, inflexível. A letra da lei dizia simplesmente que se você fizesse algo, você seria penalizado. A lei nunca ofereceu solução de nada. A lei sempre denunciou o pecado. E uma coisa interessante, em capítulo 5, versículo 17 de Mateus, uma das coisas que Jesus diz no Sermão do Monte, são 3 capítulos, né? Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Uma das coisas que ele disse, Mateus 5, 17, é: eu não vim destruir a lei e os profetas. Eu vim cumpri-la. Então, ele estabelece uma espécie de equivalência, porque enquanto Moisés ofereceu a letra mata, não é? Não é isso que a própria Bíblia diz? A letra mata. Enquanto Moisés ofereceu a letra que mata, porque ela só denuncia o que está errado, mas ela não oferece uma solução, Jesus veio e ofereceu o Espírito que vivifica. Então, o Sermão do Monte é o compartilhamento do Espírito para a letra que foi dada lá no Monte Sinai. São 2 montes, são 2 legisladores, porque o próprio Moisés disse que após mim se levantará um profeta semelhante a mim. Falando de Jesus. Semelhante em que sentido? Porque Jesus teria, como homem, teria um perfil semelhante ao de Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, Jesus tiraria o povo do mundo. Moisés condenou o pecado, Jesus veio para perdoar o pecado. Moisés ofereceu a sua vida pelo povo, no sentido de que viveu todos os seus anos praticamente, 80 dos seus anos ele viveu servindo ao povo. Jesus veio e ofereceu a sua vida também pelo povo de Israel e pelos gentios.
Moisés ofereceu a lei, a letra da lei. Jesus veio e ofereceu o espírito da lei. É por isso que o Sermão do Monte é tão precioso. E não é à toa que ele esteja no livro de Mateus. Mateus, dos 4 evangelhos, Mateus é o evangelho mais israelita que existe. Mateus é o livro que mais usa o termo evangelho do reino, porque é o evangelho pregado aos judeus. Mateus é o único evangelho que usa o termo reino dos céus, mostrando para Israel de que aquele Messias que ele estava apresentando era o Messias pré-anunciado nos profetas, de que viria estabelecer um reino. Os outros falam do reino de Deus, mas só Mateus fala do reino dos céus. Então, hoje já estou, na verdade, introduzindo o assunto. Eu não vou necessariamente entrar no texto, mas eu quero dividir o assunto hoje em 3 pontos, que é o contexto histórico e cultural do Sermão do Monte, o contexto literário, número 2, e o contexto teológico, que eu quero que você entenda, a partir da próxima mensagem, por que Jesus disse certas coisas. Eu terminei de escrever agora um livro que eu estou escrevendo há anos e anos e anos. Um livro sobre escatologia avançada. E uma das coisas que eu discuto nesse livro é exatamente a audiência de Jesus. Por que Jesus dizia as coisas como ele dizia, que para nós é até difícil entender? Né? Jesus dizia coisas como, por exemplo, ele diz, eis que o machado está à raiz da árvore. O que significa? A gente precisa pesquisar para entender. João Batista veio e disse assim, olha, quem sou eu? Eu não sou o Messias. Eu batizo com água, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E diz, ele tem na mão uma pá. E ele juntará o trigo no celeiro. O que isso significa? Nós sabemos? Não. Porque não faz parte da nossa cultura. A gente precisa ir pesquisar para a gente poder entender o que aquilo significava na época que ele falava aquelas coisas. Não adianta eu querer entender Jesus pegando o que ele disse para entender hoje. Eu preciso primeiro entender na sua época para que aquilo faça sentido para mim hoje. Então, algumas coisas que nós temos que considerar a respeito de Jesus, que é difícil para a igreja ouvir isto. E eu disse, por exemplo, a parte do que eu vou dizer aqui hoje, eu disse numa live no YouTube, e aquelas pessoas que não conseguem compreender o que eu vou dizer aqui, reclamam, falam, chamam de herege, porque elas não conseguem entender algo simples que eu vou explicar para você aqui hoje. E eu vou garantir para você, é um grande percentual da igreja que não consegue entender algo simples. Jesus não veio para os gentios. Não veio. Jesus não veio para a igreja. Isso machuca o nosso orgulho, isso fere o nosso orgulho, porque a igreja hoje, o fato de Israel estar com essa cegueira temporária, que Paulo denomina em Romanos 11, é uma cegueira temporária, a palavra temporária aqui é muito importante. O fato de Israel estar com essa cegueira temporária e a igreja ser a atriz proeminente hoje do reino, a gente tem a sensação de que o plano éramos nós, ou nós éramos o plano. Mas João desmonta isso com um versículo. Um versículo de João, capítulo 1, versículo, na verdade 3 versículos, para a gente pegar o contexto todo, versículos 10, 11 e 12. Ele diz assim, ele veio para o que é
Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse texto diz: alô, som. Três coisas poderosas diz esse texto. Primeira coisa, ele veio para o que era seu. O que era seu? O que é esse seu para o qual ele veio? É a nação de Israel. Então, número 1, Jesus veio para os judeus. Quando ele sai do seu trono de glória, o Espírito Santo insere ele no ventre de Maria, para ele se desenvolver como bebê, com corpo físico, e nascer no 9º mês. Ele estava vindo com uma missão, ele veio para cumprir profecias judaicas. Por isso que no Sermão do Monte ele diz claramente, ele diz: eu não estou aqui para quebrar a lei, eu estou aqui para cumpri-la. A lei é gentílica? Não. A lei pertence aos brasileiros? Não. A lei pertence aos americanos? Não. De quem é a lei? A lei é de Israel. A lei é judaica. Então a missão dele era vir cumprir a lei, estabelecer o reino de Deus na terra. E o reino de Deus na terra tem origem monárquica e tem origem espiritual. A origem espiritual é o próprio céu. E a origem monárquica é o rei Davi. Não é Dom Pedro I, Dom Pedro II, não é seja lá quem for, o rei da Inglaterra. Não. É um dos reis de Israel. Jesus estabelecendo o reino na terra significa o estabelecimento de um reino que é judaico, não é gentílico. Você pegar Ezequiel do capítulo, não versículo, do capítulo 40 em diante, o capítulo 37 fala da restauração da nação de Israel, para você entender que o contexto é todo judaico. Capítulo 37 de Ezequiel fala da restauração de Israel, como povo, como nação, como poder militar. Já se cumpriu, está lá Israel. Voltou depois de um exílio de 1000 e tantos anos, 1900 anos de exílio. Voltou para a terra de novo e em pouco tempo já é a nação mais poderosa do Oriente Médio. Você viu essa guerra com o Irã? O Irã me parece que 70 vezes maior do que Israel. Você pega o estadozinho de Israel, cabe 70 deles dentro do Irã. 70. Em 12 dias, Israel dizimou toda a estrutura militar do Irã. Em 12 dias. É uma nação poderosíssima. É uma estrutura militar poderosa. Tem o apoio americano, tem o apoio europeu em grande parte. Em pouco tempo, de 1948 até agora, Israel se tornou referência militar e referência de inteligência. Pra você ter uma ideia, a inteligência americana, como a CIA, como a NSA, NSA, etc., usa informação do Mossad israelense. Tudo que Israel fez, tudo que os Estados Unidos fez agora no Irã, aquele bombardeio que foi lá e destruiu toda a usina nuclear do Irã, tudo aquilo foi feito com inteligência do Mossad, da inteligência israelense, que é uma das agências, se não a agência de inteligência mais temida do mundo. Eles entram em qualquer lugar, eles se infiltram em qualquer lugar, eles fazem coisas inimagináveis. Inimagináveis. Deixa eu contar só essa para poder avançar para frente. A inteligência israelense estava monitorando a situação do Hezbollah no norte de Israel, na região ali do Líbano. O Hezbollah é o organismo paramilitar mais poderoso do mundo.
Tá? Acima dele só estados e governos que têm uma estrutura militar muito grande. Mas o Hezbollah é muito forte. Então o que Israel fazia? Monitorava tudo. Israel descobriu há um tempo atrás que o Hezbollah estava procurando rádios transmissores para comprar, para distribuir para o seu grupo, porque celulares são muito perigosos. Celulares podem ser rastreados. As ligações podem ser gravadas, podem ser monitoradas. E como eles sabem que Israel tem um poderio muito grande, eles falaram, não, vamos trabalhar com rádios antigos, porque não tem como hackear. Aí Israel descobriu que eles estavam fazendo as licitações, eu ia falar licitações em vários lugares para comprar. O que Israel fez? Foi lá na região da antiga soviética, ali, aquela região antigo soviético, né? E montou uma empresa de fachada de fabricação de rádio. Tudo secreto. E entrou na licitação e ofereceu preço baixo, ganhou a licitação. Israel foi e vendeu rádio para todos os oficiais do Hezbollah, milhares de rádios, e dentro de cada rádio Israel colocou um explosivo. Um explosivo. E vendeu para todo mundo. E eles compraram isso há anos atrás, hein? Pagers, obrigado. É exatamente isso, aqueles que dão um sinalzinho, você pega o número para ligar, né? Depois acha aí o país, não sei se é Iugoslávia, antiga Iugoslávia, um lugar assim que eles foram lá montar essa empresa e conseguiram vender esses radinhos para o grupo. Olha que coisa tremenda. E aquilo ficou. Eles estão usando aquilo há muito tempo, ninguém tem a menor ideia. Os Estados Unidos da América não sabiam. Quando o Hezbollah começou a levantar o movimento contra Israel, ameaçando ataques, o que Israel fez? Foi lá, apertou um botão, explodiu todos os radinhos ao mesmo tempo, matou praticamente todo o comando do Hezbollah, com um botão que eles apertaram. Quando a inteligência americana ficou sabendo daquilo, ficou todo mundo assustado. Mas como assim? Como que eles tiveram acesso? Aí que foram descobrir que anos atrás eles estavam trabalhando em cima disso, é uma coisa impressionante. Ou seja, Ezequiel 37 está cumprido diante dos nossos olhos. Era um vale de ossos secos, que por uma palavra profética do Senhor se reorganizou, formou um esqueleto, formou um corpo, desse corpo se levantou um exército poderoso em extremo que não pode ser vencido por nenhuma daquelas nações daquela região. Não tem como, impossível. Capítulos 38 e 39 mostram uma virada, porque haverá um ataque a Israel com um potencial muito mais destrutivo do que o que nós vimos no 7 de outubro, há 2 anos atrás, como que a gente viu com o Irã, como que a gente viu com o Hezbollah, com o Hamas e tal. Haverá um ataque que a Bíblia chama de Gog e Magog. E esse ataque será devastador contra eles, contra os atacantes. Israel vai dizimar todos eles. Ao que tudo indica, isso vai disparar uma negociação de paz. E deve ser o acordo de paz que vai trazer à tona o anticristo. E quando o anticristo vier à tona, ao que tudo indica, Israel vai perder o apoio americano, que é a única explicação para o Armagedon. O Armagedon seria impossível se Israel ainda tivesse os Estados Unidos como aliados. Então, ao que tudo indica, vai chegar um ponto, num futuro próximo, em que se levantará um presidente, diante das circunstâncias, talvez do massacre que vai ser o Gog e Magog, e Israel vai perder esse apoio. É a única explicação para o Armagedon. Porque o Armagedon virá como uma guerra que vai acontecer na metade dessa aliança que será quebrada. Israel será atacado furiosamente por uma coalizão de nações e só não será completamente dizimado porque Jesus voltará visivelmente com a igreja nas nuvens para restaurar a nação de Israel. Agora escute bem, do capítulo 40 para frente de Ezequiel, nós temos o reino. Nós temos o reino, a descrição do reino. Nós vamos ter 1000 anos na terra de um governo cristocêntrico. Onde? Em Valadares? Não. No Rio de Janeiro? Não.
em São Paulo? Não, vai ser aonde? Em Jerusalém. O governo será em Jerusalém, porque o governo é davídico. O governo não é gentio. O governo não é eclesiástico, o governo é judaico. Entender isso, por mais simples que pareça o que eu estou dizendo, porque vocês são muito inteligentes, por isso que parece simples. Por mais simples que pareça o que eu estou dizendo, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Tem muita gente boa aí que não consegue entender isso. Simplesmente não consegue. E por não conseguir entender o que eu estou dizendo, eles também não entendem certas coisas que Jesus disse. E qual a implicação do que ele disse para nós hoje? Impossível entender o que Jesus disse lá atrás, se primeiro eu não entender por que ele disse isso lá atrás. E para quem ele disse isso lá atrás? Com que objetivo? Então, o primeiro contexto, e por isso que hoje eu decidi fazer essa introdução ao sermão. Nós tivemos o privilégio de ir no monte, onde aconteceu esse sermão, eu e Zandra, com mais um grupo, né, um total de 60 pessoas. É realmente uma coisa impressionante. Engraçado que eu preguei muitas vezes sobre isso, porque eu estudei geografia bíblica, eu fui professor de geografia bíblica em seminário. Então eu sabia tudo isso por pesquisa, mas quando você chega lá e você vê, o que acontece? Eles saem do Mar da Galileia, que está ao fundo, assim, lá embaixo, e tudo acontecia ao redor do Mar da Galileia, nos arredores, né, do Mar da Galileia. As cidadezinhas citadas na Bíblia, todas elas, 90% delas, são todas ali nos arredores do Mar da Galileia. E esse monte, que é o único monte, por isso que não tem como ser outro, é o único monte dessa região onde aconteceu o Sermão do Monte, é o único monte que tem lá. Esse monte, ele tem um declive interessante, porque a pessoa que vai falar, ela sobe no monte, Jesus poderia até sentar, tem várias pedras lá, a gente ficou até brincando lá na hora, né? Qual será dessas pedras que Jesus sentou, né? Eu falei, por via das dúvidas, vou sentar em todas um pouquinho. Porque certamente foi numa dessas pedras, porque o texto diz, e assentando-se, ensinava-lhes. Então ele se assentou numa daquelas pedras, e aí o que acontece? Hoje em dia você vê, eu estou aqui, eu posso falar tranquilo, posso falar baixinho, minha voz vai chegar até você. Se tivesse aqui 500 pessoas, eu não precisaria gritar, é só ele aumentar o volume lá, a voz chega lá no fundo. Mas e naquela época, que não tinha microfone, não tinha mesa de som, não tinha megafone, não tinha nada, e juntava uma multidão de 5 mil, de 10 mil. Como é que ele fazia? Olha, ele usava os recursos naturais. Ora, ele falava a partir de um barco. Por quê? Porque a água reverbera. Então, se você chegar na superfície de uma água e gritar na superfície dessa água, a sua voz é levada mais longe do que se você gritar ao ar. Porque a água reverbera. Então, quando você fala, a água lança a sua voz mais longe. Então, capítulo 5 de Lucas, que eu preguei há pouco tempo atrás, diz que ele chegou com ele, a multidão se juntou ali, o pessoal tinha tentado pescar a noite inteira, ninguém conseguiu pescar, lembra disso que eu preguei? Lembra? Lago de Genezaré, a região fértil de Genezaré. Aí diz a Bíblia, e entrando num dos barcos, pediu que lhe afastasse da areia. O que ele está fazendo? Ele está usando os recursos naturais que ele conhecia muito bem, porque foi ele quem criou tudo aquilo. Então agora ele está no barco, ele afasta um pouquinho da terra, ele afasta o suficiente para ampliar a sua voz com os recursos naturais da região. O Sermão do Monte é a mesma coisa. Ora, você não tem microfone, você não tem nada de eletrônico, e você tem uma multidão lá de 5, 6, 7 mil pessoas. 1000 pessoas. Você precisa falar para todas elas. Como é que você faz? Muito simples. Você tem um monte, e o monte lá é interessante, porque o monte lá é praticamente que 360 graus assim. Você pode usar quase que qualquer lado do monte. Impressionante. O que significa que, se eu estou no monte, eu preciso falar para 7 mil pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as pessoas contra o vento, e eu vou ficar a favor do vento. Então eu estou aqui, o vento está soprando para lá,
Eu vou ficar no alto do monte, aquelas pessoas se assentam, acampam todas naquele declive do monte, e aí eu posso começar a falar, porque além de eu ter uma ressonância natural, por causa da topografia, eu também terei a ajuda do vento, que vai levar a minha voz com mais facilidade. E a gente esteve, aliás, foi talvez cada um tenha um lugar preferido da viagem, né? Mas o lugar onde o Espírito Santo mais se moveu quando nós nos reunimos foi lá no Sermão do Monte, você concorda? E o Espírito Santo se moveu. Tem um vídeo, né? Eu tenho um vídeo, inclusive. Aqui, exatamente aqui, ó, o monte das bem-aventuranças. Aqui, ó, tá vendo? Tudo ao redor do Mar da Galileia. Tá? Depois, enquanto eu vou falando, procura aí no meu canal, YouTube Jefferson Neto, e você vai encontrar o vídeo da gente, se eu não me engano, é o vídeo número 2. Tem 3 vídeos, o número 2. Eu vou falando, você procura. E se você achar, coloca a parte que aparece o monte, só para todo mundo ver onde ficava o monte, ou o desenho do monte. Então, agora você imagina comigo. Está todo mundo me acompanhando até aqui? Amém, gente? Muito bem. Então, eu estou falando primeiro sobre o contexto histórico e cultural. Vou falar sobre o contexto literário e o contexto teológico desse sermão que nós vamos estudar a partir da próxima mensagem. Tá? O cenário é a Galiléia do século I, sob a ocupação romana. É bom sempre lembrar disso, né? O povo judeu vivia sob opressão política, alta carga de impostos, esperava ansiosamente a vinda do Messias, que restauraria Israel. Uma coisa curiosa é exatamente isto. As pessoas, muitos deles, na verdade todos os que rejeitaram Jesus, porque os que aceitaram foi um grupo muito menor do que os que rejeitaram, a nação rejeitou, né? Apenas alguns que estavam com ele, que o acompanharam, que o viram e creram nele e o receberam. Mas a grande maioria o rejeitou. E aí olha que coisa tremenda. Essa maioria que o rejeitou esperava o Messias. Que loucura. Você sabia que havia um horário por volta de meio-dia, né? Um horário em que era chamada hora sexta, que as pessoas entravam no templo. Era o horário sagrado em Israel para clamor pela vinda do Messias. Por volta de meio-dia. E você sabia que esse foi o horário que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho? Olha que loucura. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho no mesmo horário que os religiosos estavam no templo clamando a Deus para mandar o Messias. E o Messias está entrando pela rua de Jerusalém, ninguém vê, ninguém percebe. Ah, mas o pessoal estava com palmas na mão, pastor, então é verdade, mas aquilo ali tudo desabou logo depois, quando ele foi para o julgamento. Todo mundo começou a gritar, crucifica-o e solte Barrabás. Então, aquele povo com palmas nas mãos, celebrando Jesus entrando pelas ruas de Jerusalém, não significava que aquelas pessoas reconheciam ele como o Messias. Aquele povo estava com aquelas palmas nas mãos porque ele fazia milagres, ele tinha feito coisas extraordinárias, ele andou sobre as águas, ele multiplicou pão, ele deu de comer para aquela multidão pelo menos 2 vezes. Então ele estava sendo recebido como um profeta, como um homem sobrenatural de milagres, mas não significa que todos eles criam que ele era o Messias prometido no Velho Testamento. Tanto que na hora do julgamento ficou claro que a multidão realmente não aceitava, não cria que ele pudesse ser o Messias. Porque preferiram a soltura de um bandido, de um ladrão, do que a soltura daquele que fez milagres e que fez coisas extraordinárias. Quem está entendendo? Ah, tá. É porque é para membros. É verdade, esqueci. Tá bom, eu mostro na próxima. Na próxima eu mostro isso aí. Havia uma forte influência dos movimentos religiosos judaicos. Isso aqui é interessante, gente. Porque havia alguns movimentos judaicos, né, que eu quero que vocês... Isso vai refletir muito claramente quando a gente ler o texto do que Jesus está dizendo. Tá? Uma forte influência dos movimentos religiosos judaicos, os fariseus, que tinham uma ênfase muito forte na lei oral e tradições. Então, uma tradição para um judeu, para um fariseu, valia
hoje seriam os judeus ortodoxos, valia mais do que qualquer coisa. As pessoas eram mortas por causa dessas tradições. Tá? Os saduceus, que era a parte aristocrática de Jerusalém, os ricos, os dominantes, né? Eram os saduceus. Tinha os essênios, que eram um grupo separatista, uns puritanos, que viviam em comunidade separada. Nós estivemos lá também numa região chamada Massada. É um platô no alto de um monte, no deserto, perto do Mar Morto, onde Herodes chegou a construir um palácio. Havia ali uma comunidade de essênios, eles moravam naquele lugar ali. Difícil acesso, não dá nem para imaginar como é que era aquilo. Hoje, com bondinho, você chega lá de bondinho e tudo. Aí a gente ficava imaginando, Senhor, como que essas pessoas subiam aqui? E elas não só subiam, elas moravam lá. Elas subiam com mantimentos, com uma série de coisas. Era realmente de impressionar. Os essênios viviam nesse lugar. E tinha um outro grupo, os zelotes, que era a resistência armada, eram os rebeldes. Então, fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Esses 4 grupos, eles formavam uma espécie de padrões de comportamento e eles angariavam seguidores. O grupo mais forte, o maior, pelo menos, eram os fariseus. Esse era o grupo mais dominante, no sentido de tamanho, de proporção. Mas os saduceus eram muito fortes porque nesse grupo estavam os mais influentes e os mais ricos. Jesus está de olho em tudo aquilo. O que acontecia? Algo que acontece hoje em dia. Vou explicar para vocês. A massa, o povo em si, ficava ao léu. Aqueles pobres coitados que viviam na Galileia, que ao redor do mar da Galileia, pescadores, agricultores, as pessoas do dia a dia, que ficavam por ali, passavam a noite ao relento, cuidando de ovelhas, que passavam a noite no mar, tentando pescar e não pegava nada, como em Lucas 5, essas pessoas viviam ao léu. Não o léu lá, o léu da mesa, ao léu. Aí vem Jesus. Ao invés de Jesus ir no palácio, cumprimentar os fariseus, os saduceus, tudo bom, eu sou Jesus, eu sou o Messias. Ao invés de ele ir no palácio de Herodes, chegar no palácio de Herodes e falar, tudo bem, eu sou Jesus, eu sou o novo rei de Israel, tudo bom? Ao invés dele fazer isso, o que ele faz? Ele ignora esses 4 grupos, fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Ele ignora. É como se fossem partidos políticos. Republicano, democratas, PT, PL, PSDB, PMDB, esses partidos. Jesus ignora completamente. Ele vai para a Baixa Galileia. A Baixa Galileia era como se fosse a favela da época. Se você quisesse encontrar gente pobre, miserável, sem nada, sem perspectiva do futuro, sem qualquer tipo de esperança, fosse para a Baixa Galileia. Aí a gente entende, indo lá, por que era Baixa Galileia. Porque a região de Israel é toda montanhosa. Toda montanhosa. Todo lugar que você vai, você sobe. Tanto que, para ir a Jerusalém, de qualquer lugar de Israel, o termo é subir a Jerusalém. Porque você sai, você vai subindo. São morros, vai subindo. Então você sai de Jerusalém em direção a Galileia, o que você faz? Você desce. Você vai descer para o nível do lago. Não é o nível do mar ainda, do Mar Morto, que é a região mais baixa do mundo, né? Mas você vai descendo para a região dos lagos. Então chamava Baixa Galileia. Lá moravam os pobres, Cafarnaum, Cesareia, Cesareia de Filipe, não a Cesareia Marítima, que era uma região cara, né? Mas Betsaida, e por aí vai. Todas aquelas cidadezinhas citadas na Bíblia, tudo naquela região paupérrima. Gente, e é tão impressionante, a gente chega lá, as casas estão todas lá. Eles escavaram, por exemplo, Cafarnaum. Eles escavaram Cafarnaum.
né? A gente vai lá, a gente vê as casas, né? Como é que são as casas? Tudo pedra, as casinhas do tamanho desse espaço aqui, dessas cadeiras aqui, 1, 2, 3, 4 fileiras de cadeiras, é uma casa. Essa casa aqui eles partem em 4, aí um pedaço é a cozinha, o outro pedaço é um quarto, o outro quarto ou uma outra área, ou 3 quartos, não importava. O quarto de Jesus que está lá, que encontraram na casa da sogra de Pedro, construíram uma igreja em cima, e hoje tem uma cúpula de vidro, você entra na igreja, e aí você chega naquela cúpula de vidro, a casa está lá embaixo protegida, escavada, bonitinho, e tem o quarto onde eles encontraram, que era o quarto onde Jesus dormia. O quarto onde Jesus dormia não era maior do que o espaço dessas 2 fileiras de cadeiras. E nem era tão comprido assim. Era o suficiente para caber uma cama de um homem de 1,75 m, 1,80 m, cabia uma cama e sobrava um espacinho para andar e colocar talvez uma mesinha de madeira. Isso era o quarto. Era muito pobre. Muito pobre. E como que essas pessoas eram alcançadas? Não eram alcançadas. Porque os fariseus estavam brigando com os saduceus, porque os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então eles viviam brigando e disputando, inclusive disputando o poder. Quem é que ia ser o próximo sumo sacerdote? Disputa de poder. Os essênios faziam o seguinte, não, vocês são muito corruptos, nós vamos nos isolar. Aí os essênios saíam da cidade, se isolavam nos montes e por lá ficavam. O que sobrava? Os zelotes, que se armavam de facas e espadas para tentar causar rebelião contra Roma, o que acabou acontecendo no ano 70 e não terminou bem. Porque Roma foi lá e destruiu Jerusalém, destruiu o templo, e a última fronteira a cair foi exatamente Massada, porque eles vieram acampar ao redor do monte, não tinha como subir, porque para subir era suicídio, mas eles acamparam ao redor do monte, ficaram lá meses acampados ao redor do monte, até acabarem os suprimentos, e foram construídos rampas, até conseguir lançar catapultas com pedras e coisas, até destruir a região, mas levou meses. Ou seja, tudo foi dizimado porque havia grupos lá que se rebelavam contra Roma e queriam destruir o domínio de Roma lá, porque eles não entenderam que o Messias não tinha vindo para isso. Aí vem Jesus. Vive uma vida normal até os 30 anos. Quem sabe o que ele andou fazendo por lá? Parece aquela cena dos 12 anos lá dele no templo, depois ele some de novo. E ele está vivendo uma vida normal. Ele trabalhava, ajudava o pai, ele era artesão. Né? A Bíblia chama de carpinteiro, mas a palavra mesmo lá significa artesão. Trabalhava com as mãos. Então, o que ele fazia a gente não sabe. Então, vamos usar a palavra carpinteiro aqui, né? que traduz. E ele está lá trabalhando, 30 anos, ele tinha que cumprir com a sua função de filho. Quando ele chega aos 30 anos, o que tudo indica, José já está morto, porque José não some da cena, então ele é o filho mais velho, ele tem que cuidar da casa. Aos 30, quando chega 30 anos, então ele vai lá, é batizado por João, o Espírito desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, leva ele para o deserto, ele jejua 40 dias, e quando ele volta, ele é outro ser humano. Quando ele volta desses 40 dias, o morto ressuscita, ele anda sobre as águas, ele fala com o vento, ele cura toda sorte de enfermidade, os olhos dos cegos se abrem, paralítico levanta e anda, coisas inexplicáveis acontecem do momento que ele volta do seu retiro no deserto de 40 dias, e nós passamos do lado do deserto onde ele ficou esses 40 dias, jejuando e buscando ao Pai. Aí ele termina. Quando ele volta, para onde que ele vai? Ele vai exatamente para a Baixa Galileia, um lugar abandonado que ninguém queria ter parte naquilo. Ok, pastor Jesus, daí o que isso tem a ver com a minha vida? Olha, isso tem tudo a ver com a nossa vida. Jesus, você imaginar que Jesus olha para você, do jeito que você é,
Talvez quem te daria importância? O Papa vai dar importância para você? O presidente dos Estados Unidos vai dar importância para você? Você tem algum valor para o governador do estado? Não, mas você tem para Jesus. Se Jesus viesse fisicamente agora aqui, ele descesse fisicamente ali na praça de Framingham, eu sei que ele não iria para a casa do prefeito, eu sei que ele não iria para a casa do chefe de polícia, eu sei que ele não iria para a casa de um deputado federal, eu sei que ele não iria bater na casa do governador, ele ia bater na casa de um de nós aqui. Você ia ficar assustado, porque você não tem lá um lugar de luxo que você fala, meu Deus, como é que eu vou hospedar o Senhor aqui? E ele chegaria na sua casa tranquilamente e falava, tem pão? Tem. Café também tem? Café, porque vinho, né, não é cultura nossa. Tem café? Tem. Tem pão? Tem. Tá tranquilo. Tem um cantinho ali para eu deitar? Você tem um travesseiro extra? Tem. Então eu vou dormir naquele cantinho ali na sua casa. E queijo, né? Se botar um queijinho lá, pronto. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando para vocês? É diante de... Por que o Sermão do Monte aconteceu na Galileia? Por que Jesus não foi para a praça de Jerusalém? E o tema podia ser o Sermão do Templo, ao invés de o Sermão do Monte. Pensa bem a pompa que seria. Tanto que o livro de João, que é o livro que mais apresenta as letrinhas vermelhas, né, João focou muito nos discursos de Jesus, ao invés dos seus feitos. Você vai ver constantemente Jesus no templo, mas tudo coisinha. Chegava no templo, falava uma coisa, criava um reboliço, ele saía. Aí ficava aquele tititi, ele corria lá no tanque de Betesda, curava um, e papapá e tal. Aí vinha, curava o cego, mandava lavar no tanque de Siloé, dava uma volta de novo, voltava no templo. Voltava no templo, falava mais alguma coisa, fazia algo, aí virava um alvoroço, ele saía outra vez. Agora, o Sermão do Monte, ele começa no 3º versículo do capítulo 5, e ele só termina no penúltimo versículo do capítulo 7. É aquele bloco de letras vermelhas no livro de Mateus, que nem é tão comum, porque Mateus foca nos feitos, não tanto no que ele disse, muito mais do que ele fez, diferente de João. Eu não sei você, mas isso enche meu coração de esperança, de que os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, sobre pessoalmente sobre mim. Ele tem um plano comigo, ele tem algo a fazer através da minha vida. Eu não estou aqui por acaso. Eu não nasci por acaso, eu não estou vivo à toa. As pessoas que já não têm propósito já morreram. Deus não tem mais propósito com Billy Graham na terra, porque ele já foi embora. Nomes gloriosos como Reinhard Bonnke e tantos outros, Oral Roberts e muitos outros, Deus não tem mais plano com essas pessoas na terra. Como é que eu sei? Porque elas já foram embora. Mas você está aqui ainda. Você está aqui ainda. Ele tem um plano com você. Que você está aqui na terra. E se ele não te levou ainda, é porque ele está esperando por algo da minha parte e da sua parte. Povo simples, cansado do legalismo religioso e de injustiças sociais. Aí você entende. Aí Jesus, o Filho de Deus, rapaz, vê aquela multidão, ele fala, tá bom, vem cá, me sigam. Aí vai, sobe o monte, fica todo mundo assim abaixo dele. Ele senta numa pedra e ele começa a falar. E ele distribui o assunto de uma forma muito interessante, porque ele fala sobre, no capítulo 5, ele fala sobre caráter e identidade. Eu estou entrando agora na parte do contexto literário, já para adiantar. Contexto literário, ele fala, capítulo 5, ele fala sobre caráter e identidade dos discípulos.
Olha bem, bem-aventurança, sal da terra e luz do mundo. E uma linguagem galileia. Não é uma linguagem aristocrática para o povo de Jerusalém, com aqueles termos da lei que só eles entendiam. Sabe quando você está assistindo uma audiência de um juiz ou do Supremo Tribunal Federal, ou seja lá o que for, ou data vênia, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, você fica, esse cara está falando o quê? O que isso significa? Ganhamos ou perdemos? Quando você vê uma audiência judicial, você fala, afinal de contas, o cara ganhou ou perdeu? Porque a linguagem é tão fora da realidade do povo da Galileia que o povo não sabe o que ele falou, afinal de contas. E aí os intérpretes da lei, fariseus, principalmente fariseus e saduceus, eles falavam numa linguagem que era de propósito para que o povo não tivesse noção do que eles estavam dizendo. Pouco tempo atrás, né, quando o Biden ainda era presidente, eles estavam tentando passar uma bill, todo ciclo, né, tem que passar uma bill no Congresso para autorizar os gastos do governo, né? E eles estavam tentando passar uma bill para autorizar os gastos, mas eles queriam inserir uma série de coisas, como o Trump acabou descobrindo depois, né, o escândalo do USAID. O Trump descobriu, o que eles faziam? Eles pegavam uma bill para autorizar o gasto do governo, bill é lei, né? Passava uma bill, mas essa bill tinha, por exemplo, 5.000 páginas. Por quê? Para garantir que eu e você não fôssemos ler. E colocava numa linguagem, tudo numa linguagem de congresso, uma linguagem do juridiquês, né? E aquela coisa toda e tal. 5.000. Aí lá no meio, está autorizado lá o governo, tantos para o Pentágono, tantos para a saúde, tanto para o Medicaid, Medicare. Aí no meio daquelas páginas, 1 bilhão não sei o que lá, 2 bilhões para as tartarugas, 3 bilhões para o Sesame Street do Iraque, e 4 bilhões para não sei aonde. Tudo camuflado para que as pessoas não pudessem ter acesso àquilo. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui hoje era exatamente isso. Se Jesus não viesse naquela época, aquela geração inteira estaria perdida. Porque eles não tinham a menor noção do que aquelas pessoas falavam. E olha que eu não estou nem falando de corrupção, manobra política, que os sacerdotes faziam para enriquecer na época. Capítulo 6, vida de devoção. Esmolas, né, ou contribuições, oração, jejum, prioridade do reino. Tudo isso nós vamos falar durante a série. Eu estou só passando para você entender. Capítulo 6. E o capítulo 7, uma vida de discernimento e prática. Diga comigo, prática. Não julgar, porta estreita, frutos e prudência. Você sabe qual é o grande risco nosso como povo de Deus? Por que o Espírito Santo vem me incomodando já há algum tempo sobre o Sermão do Monte? Fala sobre o Sermão do Monte, fala sobre o Sermão do Monte. E eu estou dando uma adiada, pensando, não, eu vou viajar dia tal, quando eu voltar, e o Espírito Santo me incomodando. Não, fala sobre o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, para uma igreja que quer ser uma igreja relevante, de expressão espiritual, o Sermão do Monte desafia a minha forma de viver. Porque para o fariseu e para o saduceu, como você vivia não interessava. O que o interessava era como você aparentava viver. Por isso que Jesus chamava ele de escribas e fariseus e hipócritas. Porque Jesus dizia, vocês atam fardos pesados para o povo carregar, mas vocês não querem tentar levantar nem com o dedo. Hipócritas! Ou seja, como eles viviam não importavam, desde que a aparência deles sugerisse que eles eram santos, irrepreensíveis, exemplo de todos, perfeitos, e etc, etc, etc. Seria como eu chegar aqui todo domingo com um terno cada domingo mais bonito que o outro.
e falar com vocês no tom do evangeliquez, né? Da glória, irmão, você precisa ser santo, você precisa jejuar, irmão. Você precisa ler a palavra, irmão, mas eu mesmo não jejuo nada, eu mesmo não leio nada da Bíblia, eu mesmo não tenho vida com Deus, não tenho compromisso. Você precisa viver de forma decente, trate bem a sua esposa, mas em casa eu esculhambo a minha. Mas não interessa, desde que a aparência diga para você que eu sou tudo aquilo que eu estou pregando. You got it? Entendeu? Aí Jesus vem e esculhamba com tudo. Jesus vem e explode uma bomba no meio de tudo isso. Primeira coisa que ele faz, ele vai para a Galileia. Galileia. E começa a andar no meio do povo. Volta do jejum poderosíssimo. E ao invés de ele ir para um pedestal, ele bota a sua roupa do dia a dia. Morava numa casinha, a gente viu lá um lugar simples. Nós fomos no lugar onde eles desceram o paralítico pelo telhado. Nós fomos lá. A gente lê, a gente tem uma impressão. Quando você chega lá e fala, mas era aqui? Foi isso? Foi. Um lugar onde aí parece que é uma multidão, sei lá, colocar 200 pessoas ao redor, já lotou tudo, não tem como passar nem para ir nem para voltar, 200 pessoas. Tudo apertadinho, tudo pequeno. E ele lá. Mas quando botava o paralítico, ele se levantava. Quando trazia o cego, ele enxergava. Quando trazia o surdo, ele ouvia. Quando trazia um morto, ele ressuscitava. Poderosíssimo. Aí de repente ele sai andando pela região da Galileia, Mar da Galileia, que é um lago, né? E aí sai e começa a ver aquele povo lá, simples, pescadores, gente cheirando a peixe, passava a noite inteira pescando, gente simples, não sabia ler. Você sabe por que a epístola de Pedro escreveu apenas aquelas epístolazinhas, tudo desse tamanhozinho? Sabe por quê? Por que Paulo escreveu 13 epístolas? E Pedro só escreveu aquelas epístolas desse tamanhozinho, 1º e 2º Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro era analfabeto. Pedro aprendeu a escrever depois que foi chamado por Jesus. O original das epístolas de Paulo é como ler Shakespeare. Paulo era eruditíssimo. Paulo era inteligentíssimo. 4 idiomas ele falava. Falava e escrevia em 4 idiomas. Então ele escreve em grego com os pés nas costas, assim, 13 cartas. O original de Pedro é tudo truncado. Seria como eu e você escrevendo um livro em inglês. E não pedir para corrigir. A gente escreveu um texto em inglês e não corrigir e publicar. Alguém vai ler aquilo ali, vai entender e fala, mas gente, isso aqui, esse verbo está errado, essa frase poderia ter sido colocada melhor. Os originais de Pedro são assim. Porque era analfabeto. Aí Jesus chega no Mar da Galileia, pega aquele povo analfabeto, desprezado, jogados ao ostracismo. Jesus fala assim, segue-me e eu te farei pescadores de homens. E aí você conhece a história. Pedro larga tudo. Os irmãos Tiago, João, todo mundo larga tudo e começa a segui-lo. Mas eles não têm a menor ideia de onde que aquilo vai dar, o que vai acontecer. Eles não sabiam de nada. Aí Jesus, sabendo que ele estava cercado de gente simples como eu e você, o que ele fazia? Ele falava a linguagem do dia a dia. Ele falava de sal, ele falava de pão, ele falava de trigo, ele falava de cevada, ele falava de plantação, ele falava de pássaros. Ele virava e falava assim, por que vocês estão preocupados com alguma coisa? Olha os pássaros, como que o Pai Celestial os alimenta. Ele falava assim, olha lá, tá vendo? Lá em casa, né? A gente tem lá o deckzinho na varandinha, e a gente fica jogando lá umas coisinhas que a gente gosta que os pássaros, eles vêm, faz uma festa ali, aquele monte de pássaros, os pardalzinhos, né? Os pardais do Brasil. Aquela festa ali, eles não têm a menor ideia de onde vem aquela comida, eles estão ali comendo, tem comida, vão comer.
Aí Jesus vem e diz o quê? Fala assim, vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Olha os pássaros, como que eles se alimentam. Eles não plantam, não colhem, e o Pai Celestial os alimenta. Aí ele vira e fala, não estejais solícitos com o dia de amanhã, do que a vez de comer, de vestir, de beber. Ele disse, basta cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, descansa em Deus. Deus cuida de você. Não importa se você vive na Galileia, Deus vai cuidar de você. Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Você está sendo abençoado? Eu estou sentindo um fluir do Espírito. O Senhor realmente quer que fale sobre esse assunto. E por último, o contexto teológico. Falamos sobre o contexto histórico e cultural, sobre o contexto literário. E só voltando no literário, né, Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés. Falei isso antes, né? Assim como Moisés subiu ao monte para receber e transmitir a lei, em Êxodo 19, 20, Jesus subiu a um monte para expor a lei do reino numa linguagem acessível a todos. Sabe qual é a melhor maneira de descrever Jesus? Jesus era o intérprete do Pai. Veja só, eu estou falando aqui e a mensagem minha só está chegando no Steve, porque entre eu e o Steve tem um intérprete. Se o intérprete parar de falar, apesar dele ser casado com uma brasileira e ele pega uma palavrinha aqui e acolá, o que acontece? Ele vai embora achando que ele entendeu a mensagem, imaginando, peraí, parece que o pastor falou sobre X, mas ele não vai ter certeza se foi aquilo que eu disse. Mas porque entre eu e ele tem uma pessoa interpretando, então ele vai embora certo do que eu disse. O que Jesus fez depois da confusão que os fariseus e os saduceus fizeram com a lei? Jesus veio como intérprete do Pai dizer, não foi isso que o Pai falou. O Pai disse isso. Não está escrito, não adulterarás, mas eu vos digo que se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já adulterou. Ou seja, ele veio interpretar. Ele veio dizer, não é o que vocês pensam. Não é o que vocês imaginam. Vocês entenderam errado muita coisa. Por exemplo, o Velho Testamento diz, o sétimo dia é o sábado do Senhor, você usará para descanso, é um mandamento para os judeus. Não trabalharás o sábado, é o sábado do Senhor, você vai descansar. É isso que a lei diz. Ok, no tempo de Jesus, como é que já estava esse mandamento? Você não pode andar mais do que 1 milha. Porque se você andar mais do que 1 milha, você está quebrantando o sábado. Mas isso está escrito na lei? Não. Eles criaram o submandamento. Chegou a um ponto, escute, pasme, olha só o que eu vou contar para vocês agora. Pasme. Chegou a um ponto em que lá em Israel, hoje, você chega num prédio ou num hotel, tem 2 tipos de elevadores. Tem o elevador convencional, para o povo que vem de fora, turista, blá, 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 muitos árabes que trabalham lá, e tem o elevador judaico, é o elevador do Shabat. Quando chega no Shabat, aquele elevador é programado para ficar se movendo de andar em andar sozinho. Ele vai no andar, para, abre a porta, fecha, desce para o próximo, abre, fecha, desce para o próximo, abre, fecha, para que o judeu não tenha que apertar o botão no sábado, porque ele acredita que ele vai quebrantar o sábado. E o caos que vira no hotel. Nós estávamos num hotel de uns 12 andares. Pensa num caos. Aquela fila de judeus, tudo para uma coisa só. E aí vem aqui 12 andares, aquele elevador aí abre a porta, entra todo mundo, eles ficam assim. Aí fecha a porta,
Aí vai, para no primeiro, abre, ninguém sai, fecha. Vai para o segundo, abre, ninguém sai, fecha. Vai para o terceiro, abre, sai um, entram dois. Aí sobe, vai para o terceiro, sai três, entram quatro. De andar em andar. Porque eles acreditam que se eles botar o dedo no botão do elevador, eles estão quebrantando o sábado. Aí até brinquei com o nosso guia é judeu, né? Um levita, né? Da tribo de Levi, né? Só que ele não é ortodoxo, não é aquele religioso radical. Aí eu perguntei para ele assim, você também é assim? Como é que você faz com a luz, por exemplo? A luz na sua casa, no sábado. Aí ele riu, né? Brincou e falou assim, não, eu de vez em quando eu passo assim, aí o meu cotovelo esbarra no botão. Aí eles lotam o hotel na sexta-noite, porque o Shabat, o sábado, é do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. O que eles fazem para eles não terem que fazer nada em casa? Ligar um fogão, nada, eles vão tudo pro hotel. As famílias reúnem e vão para os hotéis. Aí na sexta-feira à noite os hotéis abarrotam. E aí eles juntam lá, como a gente viu lá, um grupo de 40, por exemplo. A gente foi comer, sentamos próximo lá de um grupo de 40, mais ou menos. Com criança e tal, aquela coisa, eles cantam, celebram. E aí vai caindo coisa no chão, vai caindo, latinha de suco. Eles não tocam em nada. Aquilo vira um chique. Desculpa aqui a expressão, também não quero agredi-los, mas vira um chiqueiro aquilo. Não dão conta. Aí, se o cara está ali celebrando, aí ele esbarra nisso aqui, cai no chão, ninguém pega, lá fica. Pode pegar, porque vai quebrantar o sábado. Por que eu estou contando tudo isso para você? Para você entender o caos que seria a nossa vida se Jesus não tivesse vindo. Se Jesus não tivesse vindo, o que seria de nós? O que seria de Jefferson Neto na Rua do Lixo, lá da Galileia? Estão entendendo, gente? Aí vem Jesus, chega no tanque de Betesda, foi escavado recentemente, está lá o tanque de Betesda. Para quem não sabe, o piso atual de Jerusalém está 7 metros acima da Jerusalém do tempo de Jesus. Né? Que aquilo vai destruindo, vai construindo por cima, destruindo. Então, hoje está 7 metros. Então, eles acharam o tanque de Betesda, escavaram. Então, você chega assim no lugar, você olha lá embaixo. 7 metros de profundidade está lá o tanque de Betesda. Tem escadaria, você desce, tá. Jesus chega no tanque de Betesda, olha para um paralítico, 38 anos, paralítico. Jesus olha para o homem e fala, você quer ficar curado? Ah, sim, eu não sei, estou te perguntando, quer ser curado ou não quero? Quero, Senhor, então levanta, pega a tua cama e anda. Isso era no sábado. Ah, para quê? Os judeus viram. Por que você está carregando a sua cama no sábado? Ah, eu era paralítico, um homem passou lá, me curou, e o cara que me curou mandou eu carregar minha cama. Como assim? Quem mandou? Quem foi que te curou e mandou você carregar a cama? Olha a pergunta. A pergunta não é o quê? Alguém teve poder para curar a sua paralisia? Quem é esse homem que mandou você levantar e andar e você levantou e andou? Que poder é esse? Não, a pergunta foi, o quê? Quem foi que te curou e que mandou você carregar sua cama no sábado? E ficou aquele tititi, aí fora Jesus veio e falou assim, vocês são hipócritas. Em outras palavras, parafraseando, vocês não entenderam nada do que o Pai falou? Quando o animal de vocês, o burro de vocês cai numa vala no sábado, vocês não tiram de lá? Ou vocês vão deixar ele morrer porque é sábado? Vocês não tiram ele de lá? Ah, tiramos. Então pronto, o que é mais importante? O teu animal ou a cura desse homem que era escravo de Satanás por 38 anos? Nunca esqueça.
Jesus veio para ser o intérprete do Pai. Para que hoje nós pudéssemos abrir a Bíblia e dizer assim, ah, então era isso. Foi isso que o Pai quis dizer. Que nos leva para o contexto teológico. Jesus apresenta a ética do reino de Deus, em contraste com a justiça meramente externa dos fariseus. Aparência. Gente, o que vai ter de gente no inferno que tinha uma aparência de piedade e de cristianismo na terra vai ser triste de ver. Triste. O foco é o coração e não o exterior. Por isso que Jesus falava, vocês são hipócritas, porque vocês vão para as praças com longos filactérios, roupas, né, com abas, com coisas, e vocês fazem orações longas só para impressionar, mas o interior de vocês está cheio de rapina. Não apenas atos externos, mas motivações internas. Não só proíbe o adultério físico, mas também o desejo impuro, por exemplo, como eu citei agora há pouco. Terceiro lugar, é um ensino escatológico e prático ao mesmo tempo. Olha isso, mostra como viver já no presente os valores do reino que será plenamente manifestado no futuro. Ele ensina sobre o perdão, ele ensina sobre ser o sal da terra. Eu faço a diferença como sal da terra. Quando ele olha para mim, ele não olha para mim e vê um nada, um ninguém. Ah, você é da Galileia, você não sei o que lá. Não, ele olha para mim e vê uma pedra de sal. Ele sabe que onde eu chegar, eu vou fazer a diferença. Coloca um torrão de sal na sua sopa para ver se você não percebe que ele está lá. O plano de Jesus nunca foi que nós nos diluíssemos na sociedade e virássemos água. Não, o plano dele é que nós sejamos sal da terra, que todo mundo perceba. Opa, chegou o Neuci, chegou o presbítero Telê, chegou a Zandra, chegou a Karine, chegou o Jefferson, chegou o Alexandre, chegou o Julian. Estão entendendo? Por quê? Não porque você é arrogante, não porque você está cheio de empáfia, porque você se acha melhor do que o outro, mais santo do que o outro, mas porque, por natureza, você faz a diferença quando você está no recinto. É simples assim. É uma questão de natureza. Então, é um ensino escatológico e prático ao mesmo tempo. Mostra como viver já no presente os valores do reino que será plenamente manifestado no futuro. E quarto e último, chama os discípulos a viver uma justiça superior, guarda isso, a dos escribas e fariseus. Então, quando você estiver lendo o Sermão do Monte, sabe aquelas... Deixa eu até pegar aqui uma parte. Aquelas coisas do Sermão do Monte que as pessoas nem leem muito, que parecem até meio chatas, parecem meio óbvias, né? Olha bem, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quem é que quer viver chorando, gente? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ah, mas se eu for manso demais, vão montar em mim, vão tirar proveito de mim. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E ele segue. Aí verso 3, vós sois o sal da terra, vós sois, se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Ou seja, coisas parecem tão óbvias, tão simplórias, mas que ninguém nunca tinha dito. E quando sai da boca dele, aquilo ganha uma profundidade espetacular. Vamos ficar de pé neste momento. Eu deixo essa introdução, vou mandar depois esse link também para os irmãos que viajaram, que estão fora, para os que puderem assistir, porque a partir da mensagem seguinte nós vamos entrar em alguns pontos bem específicos do Sermão do Monte. Nós vamos passar aqui alguns domingos, né, pré e pós-viagem, falando um pouco sobre esse assunto. Amém? Você está feliz de saber que Jesus se importa com você da Galileia? Tem alguém aqui da aristocracia de Jerusalém ou todo mundo aqui é da Galileia? Glória a Deus, então,
pela bondade do Senhor, pelo seu amor, pelo seu zelo. E nós queremos glorificar o seu nome. Pode avisar lá atrás, não sei se dá para ouvir de lá, mas avisar que já vamos terminar daqui a pouco. Eu quero terminar ainda com um louvor ao Senhor. Esse louvor seja um louvor de gratidão a Deus, para glorificar o seu nome. Eu não sei você, mas me dá um sentimento de gratidão tão intenso. Tão intenso. O que seria de nós se Jesus não tivesse andado pelas regiões da Baixa Galileia? O que seria de nós se os apóstolos não tivessem sido os apóstolos que ele escolheu? Os pescadores, cobradores de impostos, gente de todo tipo, de diferente background, pessoas com formação tão antagônicas. Mas ele vai lá e chama aquelas pessoas simples, discipula esses homens e enche esses homens com seu poder. E agora, quando esses homens falam, milagres acontecem. Chegou ao absurdo da sombra de Pedro curar. Aí alguém disse assim, mas o texto não diz que curava, diz só que eles colocavam lá. Mas se eles colocavam, por que eles colocavam? Se de repente começar a gente colocar doente onde vai passar a minha sombra, da onde que surgiu a ideia? Surgiu da ideia de que aquilo aconteceu em algum momento. Não é do nada. E aquele homem que agora, ao andar, diz o texto, e eles vinham e colocavam os doentes enfileirados no lugar onde a sombra dele ia passar. Gente, alguém consegue imaginar uma cena dessa, pelo amor de Deus? Consegue imaginar uma cena dessa? Mas quem era esse homem antes? Um pescador bruto, grosso, ignorante. Ficava lá no mar da Galileia, ralando dia e noite, e que não ia ter nenhum futuro na sua vida se Jesus não tivesse passado pela beira daquele mar, olhado para ele e dito, siga-me, e eu farei de você pescador de homens. Então eu termino hoje dizendo exatamente isso. Você tem noção do privilégio que é seguir o Senhor? Hoje. Eu tenho medo que a gente esqueça isso. Eu temo. Porque é tão normal ser crente, eu sou da igreja tal, eu sou do ministério tal, glória a Deus, eu estou salvo, Jesus vai arrebatar a sua igreja, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas será que a gente ainda lembra do tamanho do privilégio que é ter olhos para ver e ouvidos para ouvir? Feche os seus olhos então. Diga, te amo, Deus, sua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta, eu sei que és meu Pai e que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo
todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Jesus. Nós temos grupos pequenos na quarta-feira na casa da Cida, na quinta-feira na casa da Degianes. É a nossa programação dessa semana. A escola dominical não voltou, a escola online não voltou ainda. Então essa semana só os 2 grupos pequenos. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o Filho, e que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida. E que você tenha uma semana cheia da presença de Deus, cheia de proteção. Que a sua semana seja uma semana de portas abertas, que seja uma semana de provisão sobrenatural. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e vá em paz.